Nesse vídeo, a minha missão é te mostrar o que é o método Physiodance e como você pode utilizá-lo para dançar nas pontas sem sofrimento e mais rápido do que você imagina. Através dele, você vai poder não só ter uma meia ponta mais alta, uma ponta mais alinhada, pés e tornozelos mais fortes e flexíveis, maior alinhamento corporal, mais força para subir nas pontas com o joelho esticado e a postura correta, mas também ter as ferramentas necessárias para dançar sem sofrimento e chegar mais perto dos seus sonhos na dança. Assim como fez a nossa aluna Júlia. E foi daí que o Pré-Pontas me deu um novo horizonte, me abriu novos caminhos, aonde eu faço minhas aulas, faço os meus exercícios e termino eles sem dor nenhuma, seguindo exatamente como está na plataforma, procurando fazer os exercícios da forma como são orientados. Eu garanto para vocês que vocês só têm a ganhar. Vale muito a pena vocês fazerem o curso do Pré-Pontas. Tudo vem a nosso favor de bailarina. A Larissa. E, nossa, foi uma melhora muito grande. Eu mandei um vídeo até na nossa comunidade que eu consegui fazer foi até na ponta, depois de uma lesão no tornozelo. Então isso para mim foi tipo um ganho maravilhoso. A Juliana. Mesmo não sendo aluna dos cursos de pirueta que a Andresa tem, né, os outros pacotes ali, sou aluna só do Pré-Ponta, eu consegui melhorar balance, eu consegui melhorar pirueta, estabilidade, propriocepção, nem se fala, eu não tinha propriocepção antes de começar o tratamento com a Andresa. Era uma coisa, eu parava em um pé só, porque sim, porque Deus tinha dó. Porque eu não tinha o mínimo de consciência corporal. A Marcela. Hoje, meus gírios melhoraram muito. Então, na pirueta Endeor, eu cheguei a já fazer 2 piruetas com controle. Na ponta também eu faço 2 piruetas com controle, né? Graças ao treinamento, eu não estava conseguindo fazer nenhuma. E na Andedã, já estou conseguindo chegar nas 3 piruetas, né? Então, para mim, isso é uma evolução muito grande. E, assim, eu paro pra pensar, eu fico muito feliz, isso me dá uma satisfação muito grande na evolução que a gente tem, né? E juntando o treinamento das piruetas com o Pré-Ponta, que eu também participo, então é o combo completo. A Paty. E tantas outras bailarinas ao redor do mundo. Para que você entenda como ele funciona, vamos pensar no jeito atual de subir nas pontas. Você está nesse ponto, então você decide começar a fazer aulas de balé, faz alguns anos de aula, o professor analisa a sua idade e normalmente, se você estiver ali entre 10 e 11 anos, ele já te direciona para comprar uma sapatilha de ponta iniciante e iniciar as aulas de ponta. Ou você começa o balé depois de adulta, faz algum tempo de aula, decide comprar uma sapatilha de ponta iniciante e também começa suas aulas. Aí já na primeira aula, se você tiver sorte, o professor vai passar alguns exercícios para você moldar a sapatilha de ponta no pé. E se não tiver tanta sorte assim, ele já vai passar exercícios mais desafiadores para você fazer com a sapatilha de ponta dura mesmo. E aqui que começa o problema. Você começa a se frustrar porque você não consegue fazer os exercícios, sente muitas dores nos pés, sente a sapatilha apertar demais, começa a sentir dor no tornozelo, começa a ficar despencando das pontas, não consegue esticar completamente o joelho, faz muito esforço, fica se pendurando na barra e começa a achar que você não serve para o balé clássico. Isso quando você não chega ao ponto de desenvolver uma lesão por sobrecarga e ter que parar de dançar antes mesmo de ter concretizado o seu sonho de dançar nas pontas. Nesses prints eu trouxe alguns relatos de pacientes que eu atendo nas consultorias individuais que infelizmente passaram por isso. Iniciaram a ponta, não fizeram a preparação específica, não tiveram tempo de descanso necessário e aí desenvolveram tendinites, fascite plantar, lesão por sobrecarga, lesão em tornozelo, nos pés, enfim, problemas articulares por conta do mau uso da sapatilha de ponta e da falta de preparo. E Andresa, se o jeito que eu conheço é o jeito errado de subir nas pontas, o que seria o jeito certo? Vou fazer uma comparação para você entender. Em uma disputa para levantar um botijão de gás cheio, quem você acha que vai levantar com mais facilidade? Um levantador de peso olímpico que condicionou o corpo dele para esse movimento, onde todos os treinos ele levanta ali 100 quilos, por exemplo, ou uma ginasta que é super flexível, mas que não treina levantando peso.
O levantador, certo? E por quê? Porque ele está condicionado a fazer esse movimento de pegar o peso e levantar. E é exatamente isso que uma bailarina que vai iniciar nas pontas precisa fazer. Ela precisa ter um corpo tão condicionado para aquele movimento de subir nas pontas que quando ela coloca uma sapatilha e ela vai dançar, aquilo se torna muito fácil, porque ela preparou o corpo dela antes da aula. Então isso é o condicionamento específico para as pontas. É você fazer um treino funcional e específico para aquele objetivo final, que é subir nas pontas e conseguir dançar. Então percebe que vai muito além da técnica. E além da técnica, ainda temos que considerar algo que a gente chama de especificidade. Por exemplo, temos aqui 2 exercícios. Esse é o flex ponta com elástico e esse é o rise com faixa elástica. Os 2 estão utilizando uma faixa elástica, os 2 estão buscando fortalecer o músculo da panturrilha, né, o gastrocnêmio. Só que aqui eu até tô sendo específica para o movimento, por exemplo, de um tandi, onde eu tenho que esticar a minha ponta. Mas aqui eu não estou sendo específica para colocar o peso do meu corpo em cima da minha meia ponta, em cima dos meus pés. Diferente daqui, que eu estou adicionando uma carga a mais na hora de fazer o meu movimento de subir na meia ponta e que, consequentemente, quando eu retirar essa carga, o meu corpo vai estar mais condicionado para fazer esse movimento aqui. Percebe a diferença da especificidade? Isso precisa ser considerado quando a gente pensa nos nossos exercícios de condicionamento para as pontas. Outro ponto, a chineirinha. Muita gente acha que se colocar uma chineirinha vai ficar com um super colo de pé, com o pé super alongado, só que o máximo que você vai conseguir com uma chineirinha é lesionar os seus ligamentos, as partes moles do seu pé. Vai gerar uma hiperflexibilidade, uma hipermobilidade dos seus ligamentos, o que vai atrapalhar a sustentação dos seus pés e aí você pode se lesionar. Então, quando você usa uma chineirinha, ele não vai te dar mais colo de pé. O que ele vai fazer é esticar os seus ligamentos, né? Muitas vezes os seus músculos, e esse estiramento excessivo pode lesionar os seus pés, né? Pode gerar uma lesão por sobrecarga. Então, se você quer ter um pé mais flexível, invista em automassagens, invista em exercícios de mobilidade, em exercícios de força, né, da musculatura que faz, por exemplo, a flexão plantar. É assim que você consegue um pé funcional para as pontas e não assim. Quando você junta todo esse condicionamento com a técnica do balé clássico, aí sim você está preparada para dançar nas pontas. Mas Andresa, antes ninguém falava sobre isso. Verdade. Antes existia uma seleção natural. Você iniciava as aulas de ponta, se você não fosse boa para as pontas, sabe o que acontecia? Ou você desistia do balé, ou você ia para a aula de jazz. Então isso era o que acontecia antes, mas hoje não precisa ser assim. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer com que todas as bailarinas utilizem a sapatilha de ponta, porque hoje a gente consegue trabalhar de forma específica para isso. E foi exatamente por isso que eu decidi criar o método Physiodance Pré-Ponta. Lá em 2013, quando eu comecei a dar aulas de balé como estagiária, eu observei que as bailarinas, elas tinham algumas limitações físicas que eu apenas como professora de balé clássico não conseguia ajudar, não conseguia resolver. Então eu decidi que entraria na faculdade de fisioterapia para poder criar um método de balé que não lesionasse e que ajudasse os bailarinos a dançar por muito mais tempo. Foi a partir de então que eu já tinha em mente que criaria o método Physiodance, onde juntaria o meu conhecimento de fisioterapeuta com o meu conhecimento de bailarina e professora de balé. Foi assim que durante toda a minha graduação eu fui sempre fazendo esse intercâmbio do que eu aprendia na faculdade com o que eu conseguia aplicar nas minhas aulas de balé clássico. Sempre dei aula para pessoas de diversas idades, mas eu sempre fugia das aulas de ponta. Sempre que eu tinha que dar aulas de ponta, eu não queria. Por quê? Porque naquela época não se falava sobre preparação para as pontas. Você pegava a turma, colocava para usar sapatilha de ponta, fazia os exercícios técnicos mesmo, e era essa seleção que eu te falei. Quem tinha muita dificuldade acabava desistindo no meio do caminho, indo para aula de jazz. Enfim, a gente não conseguia ajudar diretamente os nossos alunos. Então eu sempre fugia das aulas de ponta porque eu não queria gerar essa frustração no meu aluno. Foi então que eu falei assim, vou começar a olhar o meu aluno não como bailarino apenas, mas como um paciente. Se ele não consegue esticar o joelho na ponta, qual músculo possivelmente está fraco? Qual músculo possivelmente está encurtado? Se ele não consegue esticar o pé, falta força onde?
falta mobilidade aonde? Então eu comecei a montar como se fosse um plano de tratamento para os meus alunos e olhá-los realmente como pacientes, né? Na minha aula de balé, eu fazia exercícios de fortalecimento, por exemplo, para quadríceps, para que ele conseguisse esticar o joelho. Ou mobilidade do pé, para que ele conseguisse esticar mais a ponta. Fui aplicando e de repente, sabe o que aconteceu? Toda aquela turma que iniciou junta conseguiu dançar junta no final do ano nas pontas. Eu consegui fazer com que bailarinas de diversos corpos, de diversos jeitos e de tempos relativamente diferentes conseguissem dançar nas pontas juntas, porque elas conseguiram ter um condicionamento específico para isso. Foi então que eu validei o método Physiodance Pré-Ponta e entendi que, de fato, aquilo ali transformava a performance dos meus alunos. Até que em 2022 eu decidi pegar esse método, colocar no digital e levar para o mundo, e a partir de então são centenas de bailarinas que utilizaram o método Physiodance Pré-Ponta e tiveram resultados incríveis como esses aqui, e não só no Brasil, mas em mais de 16 países. E afinal de contas, o que tem de tão especial nesse método? No treinamento Physiodance Pré-Ponta, nós utilizamos a tríade das pontas dos sonhos: técnica, condicionamento e comunidade. A parte técnica tanto é mostrada por mim, junto com os exercícios de condicionamento do método Physiodance, quanto pela Camila Vincente e pela Marina Monpean. A Camila Vincente, ela dá uma aula no nosso método de iniciação às pontas. São aqueles detalhes que muitas vezes vocês não aprendem, ou porque já começaram a aula de ponta em andamento, ou porque o professor realmente não ensinou. Então, assim, aqueles detalhes de como esticar a ponta corretamente, como subir corretamente, como projetar o peso do corpo, tudo isso a Camila ensina na aula de iniciação às pontas. E na aula da Marina Monpean é uma aula de pontas na barra, onde ela já vai passar alguns exercícios mais desafiadores para você, mas sempre respeitando a ideia de como que eu consigo construir uma base realmente significativa para fazer diferença nas minhas aulas de balé. Então o conhecimento da Camila e o conhecimento da Marina em aula técnica de ponta faz total diferença na performance dos nossos alunos. Quando a gente vai para o segundo pilar, que é o pilar de condicionamento, ele fica exclusivamente com o nosso método Physiodance. Quando eu criei esse método, eu validei o que tinha de melhor evidência, tanto na prevenção de lesões de pés e tornozelos, quanto na melhora da performance para as pontas. E juntei isso dentro do nosso treinamento. Então a gente tem exercícios que focam principalmente em devolver a função articular para cada articulação do nosso corpo. Então, a estabilidade que o pé precisa através de exercícios de coordenação, de propriocepção, de estabilidade, de força. A mobilidade que o tornozelo precisa através de exercícios de mobilidade e de força em grande amplitude. A estabilidade, por exemplo, que o joelho precisa através de exercícios que também estabilizam essa articulação. Então, não são exercícios aleatórios, são exercícios que a maioria deles são aplicados na prevenção de lesão, de entorse, de fascite plantar, de tendinopatias, e que quando a gente junta com o conhecimento da dança, a gente consegue criar um método único e que realmente previne lesões e melhora a performance do bailarino. E o melhor de tudo é que, por ser ultra específico, ele entrega um resultado muito rápido e com pouco tempo de aplicação. Então não precisa fazer a aula por muito tempo. 45 minutos por treino, de 2 a 3 vezes por semana, você já consegue ter um resultado incrível em um mês. E o melhor de tudo, você não precisa, por exemplo, ficar com o celular me assistindo. Você pode simplesmente separar, aprendi o exercício, anoto em um papel, coloco o meu fone e faço aqui o que eu aprendi, porque são exercícios muito simples. Ou você pode, por exemplo, pegar o exercício e separar. Essa metade eu vou fazer no aquecimento da minha aula e aqui eu vou fazer ao final da minha aula. Então são treinos muito flexíveis também, porque eu entendo que a rotina da bailarina não é nada fácil. E por fim, o pilar de comunidade. Quero que você pense em um cubo de gelo. Vamos considerar que para que ele vire água, ele precisa de uma temperatura de 32 graus. Onde você vai alcançar essa temperatura mais rápido? Em uma sauna super quente ou em um refrigerador? Na sauna, né? Sabe o que isso quer dizer? Que o ambiente ele influencia diretamente no resultado final que a gente busca. Ele pode acelerar ou atrasar esse resultado. Esse é o poder do ambiente. Por isso que comunidade é um dos nossos pilares mais fortes. Porque além do método em si ser um acelerador de resultados,
o ambiente que é a nossa comunidade, onde as pessoas estão ali com o mesmo objetivo, onde as pessoas querem realmente transformar a performance delas nas pontas, onde elas estão focadas, onde elas são disciplinadas, onde elas trocam informações sobre sapatilhas, sobre fitting, sobre ponteira, sobre tanta coisa. Quando você vê esse universo acontecendo e esse ambiente acontecendo, você vai querer fazer seus treinos também. Você também vai querer entregar resultado. Então esse é o poder da nossa comunidade. Por isso que eu não abro mão desse terceiro pilar no nosso método Physiodance Preponta. E Andresa, quanto custa tudo isso? Primeiro, ao invés de você fazer exercícios aleatórios que você encontra na internet todos os dias, forçando suas articulações e sem ter resultado, você vai ter acesso a um protocolo, a um método validado que realmente entrega resultado durante um ano, onde através dele você vai acessar exercícios de condicionamento específico para pés e tornozelos e também de prevenção de lesões, que valeria tranquilamente R$ 997. Além disso, você vai acessar uma comunidade com bailarinas de diversas partes do mundo que custaria R$ 397, mas você não vai pagar nada. E mais, para que você não fique por aí perdido, com dúvida, sem assistência, você vai ganhar o meu suporte e o da minha equipe durante um ano através do nosso grupo do WhatsApp, uma aula das principais dificuldades nas pontas e como resolvê-las, que custa R$ 197, mas você não vai pagar nada. Além disso, você vai levar a aula de iniciação às pontas da Camila Vincente, a aula de pontas da Marina Monpean, uma aula com a Laura Burit sobre fitting e sapatilhas de ponta, para você entender um pouco mais sobre esse universo e já ter as primeiras orientações de escolha de sapatilha de ponta. Um módulo bônus com exercícios 5 estrelas de consciência corporal e exercícios para que você consiga esticar o joelho. E mais, essa turma especificamente vai ganhar um super bônus, um módulo com exercícios de fortalecimento para joelho, quadril e abdômen. Gente, eu não entrego isso. Esse é um conteúdo, inclusive, que é exclusivo dos meus alunos da comunidade Balé em Alta Performance. É para lá que eu mando os meus alunos que precisam melhorar a força de joelho, quadril e abdômen. Mas vocês vão levar isso de graça. Custa R$ 697 e vocês não vão pagar nada. Ou seja, eu poderia cobrar por tudo isso R$ 2.988 e eu te garanto, ainda estaria barato, pelo tanto de transformação que gera, pelo tanto de saúde que te entrega e por você poupar dinheiro com compras de sapatilhas de ponta que não vão te servir. Mas hoje não vai custar esse valor. Hoje ele vai custar 12 parcelas de R$ 49,60 ou apenas R$ 497 à vista. É pagamento anual. Pagou esse valor, um ano de acesso. Você pode pagar por mês R$ 49,60 no cartão de crédito ou R$ 497 à vista, um ano de acesso a tudo isso. É surreal. Se você for pensar em uma aula de pilates, em uma musculação, hoje, gente, R$ 50 por mês não paga, né? É mais barato do que aquela sapatilha de ponta que você estava pensando em comprar sem fazer o pré-ponta e que provavelmente ela deformaria, ela quebraria e você pararia de usar rapidinho. Então é isso, menos de R$ 50 por mês e com as facilidades de precisar treinar apenas entre 45 minutos e 50 minutos de treino de 2 a 3 vezes por semana, sendo que com 2 você já tem um super resultado, de não precisar ficar com o celular na mão me assistindo. Você pode aprender o exercício, anotar em um papel, colocar sua playlist maravilhosa e fazer os seus treinos, inclusive é assim que eu faço. A não obrigatoriedade de fazer todos os exercícios juntos, mas sim, você pode dividir o seu treino em 2 partes e fazer metade no aquecimento da aula de balé ou junto com a musculação, metade ao final da aula de balé ou antes de dormir, então ainda tem essa flexibilidade. Tem o meu suporte de perto por um ano e ainda tem 7 dias de garantia para você entrar na plataforma, validar o método no seu corpo e se você olhar, achar, não é para o meu objetivo, não é para mim, você pode pedir estorno, a gente devolve seu dinheiro e tá tudo bem. Ou seja, o método Physiodance é um método que não só vai fazer você realizar o sonho de dançar nas pontas, mas também prevenir lesões, melhorar o seu alinhamento corporal, construir uma base forte para a dança e, de fato, elevar a sua performance no balé clássico. Dançar nas pontas será apenas o início de tantas conquistas que
que você vai alcançar. Se dê a chance de fazer do jeito certo e viver o balé clássico de maneira segura e feliz. Clique no link abaixo e faça parte do Fisiodance Preponta. Beijo grande e até lá!